Você já parou para pensar como que um sinal emitido no seu cérebro faz com que o seu corpo se movimente? Então, para que as células elas consigam mandar sinais de um local para outro, é preciso que haja um sistema de comunicação. Em organismos celulares complexos e multicelulares, tanto as atividades normais da célula quanto a própria sobrevivência dela depende de estímulos mandados por outras células. Uma célula em um organismo multicelular nunca funciona como uma unidade isolada, ela é sempre dependente de todas as outras células que compõem aquele organismo. E dependendo do estímulo que uma célula recebe, ela vai saber o momento correto de fazer cada uma das suas atividades. Os estímulos provenientes podem dizer para a célula continuar viva ou até mesmo morrer, para se diferenciar ou para se multiplicar, para degradar ou sintetizar ou secretar substâncias, incorporar solutos ou macromoléculas, se contrair ou relaxar, movimentar-se ou conduzir estímulos elétricos. Todas essas atividades são controladas por estímulos provenientes do exterior da célula e é mediada por uma substância que a gente chama de indutor ou ligante. Então, para que haja essa comunicação, é necessário que haja uma célula indutora ou emissora que vai mandar esse ligante até a célula-alvo ou célula induzida. Na célula-alvo vai existir um receptor desse sinal. Esse receptor ele pode estar acoplado na membrana plasmática ou pode até mesmo estar dentro do citoplasma da célula-alvo. Essa interação entre a substância indutora e o receptor é só a primeira etapa de um processo que é uma cadeia de reações químicas que se propaga a partir do receptor até uma resposta final, que é a última etapa dessa série de reações. Então acontece mais ou menos assim. A célula emissora emite uma substância indutora que vai chegar até a célula-alvo. Na célula-alvo vai ser recebido pelo receptor que pode estar na membrana plasmática ou dentro da própria célula. Então, ela vai ter que atravessar a membrana plasmática e chegar até o interior da célula nesse caso. Quando o indutor se liga ao receptor, uma série de reações químicas é ativada. Uma nova substância pode sair dessa interação indutor-receptor que vai funcionar como um segundo mensageiro, induzindo uma nova reação química, uma nova mudança de conformação de alguma molécula, que vai levar a um novo acontecimento, assim sucessivamente até chegar na resposta final, que pode ser, por exemplo, uma sinalização para que a célula se divida, ou até mesmo para que ela morra. A gente pode dividir os tipos de induções que a célula pode receber em 4 tipos. Induções endócrinas, induções parácrinas, induções autócrinas e induções dependentes de contato. Na indução endócrina, é quando a célula indutora e a célula receptora, ou a célula-alvo, elas estão muito distantes. Como elas estão distantes, elas precisam de uma via para que o indutor saia da célula indutora até a célula-alvo. E essa via vai ser a circulação sanguínea. Nesse caso específico, o indutor tem um nome. As substâncias que as células indutoras secretam e que vão parar no sangue são os hormônios. Os neurônios eles também podem fazer induções do tipo endócrina, que vão ser chamadas de induções neuroendócrinas. Então, a substância indutora vai sair do terminal do axônio do neurônio e viajar pelas correntes sanguíneas até chegar na célula-alvo. Já no caso das induções parácrinas, as células elas estão muito mais próximas entre si, então não é necessário uma via de transporte e pela corrente sanguínea o indutor. Ele sai da célula indutora e chega até a célula induzida sem necessidade de ir para a corrente sanguínea, pois as células estão muito próximas. Um caso especial de proximidade entre a célula indutora e a célula induzida é nas sinapses nervosas, em que o tipo de indução vai ser uma indução parácrina. A substância indutora, que nesse caso é chamada de neurotransmissor, ele sai do terminal do axônio, da célula emissora, e vai se ligar a receptores que estão na membrana da célula induzida. As induções autócrinas é um caso bastante especial. A própria célula indutora ela vai ser também a célula-alvo,
Ou seja, ela induz a si mesma, ela secreta uma substância e depois a substância secretada se liga a um receptor que está na própria célula. Esse tipo de indução ocorre, por exemplo, em algumas respostas imunológicas. Outro tipo de sinalização é a sinalização dependente de contato, ou sinalização por meio de contato direto entre células. Nesse caso, a substância indutora ela não é secretada. Na verdade, ela fica presa na membrana plasmática da célula indutora e para a célula-alvo ser induzida, a célula indutora ela precisa chegar até essa célula-alvo. Esse tipo de indução ele ocorre durante algumas respostas imunológicas, também na fecundação e no reparo de feridas. Aqui, você consegue identificar qual tipo de indução cada figura representa? Pense um pouco. A indução que necessita que o indutor entre na corrente sanguínea é a indução endócrina. No caso das induções em que as células estão próximas, é uma indução parácrina. E um exemplo de indução parácrina são as sinapses nervosas. A indução onde a própria célula indutora é também a célula-alvo é uma indução autócrina. E nas induções em que é necessário que haja um contato direto entre uma célula indutora e uma célula-alvo, são as induções dependentes de contato. Como eu já falei, os receptores eles podem estar localizados em dois locais na célula. Eles podem estar acoplados na membrana plasmática ou eles podem estar no lado interno da célula, geralmente no citossol ou no núcleo. Alguns exemplos desses tipos de receptores são os receptores de hormônios, como o estradiol e a testosterona. Já os receptores de superfície celular, que ficam presos na membrana plasmática, eles são proteínas transmembranas que no lado externo da célula vão receber o ligante e no lado interno da célula vão propagar o sinal para que chegue até a resposta. Alguns exemplos mais comuns desses tipos de receptores de superfície são os próprios canais iônicos, como eu já citei, que podem ser dependentes de ligante ou dependentes de voltagem. Os dependentes de ligante são receptores de ligantes, que vão abrir ou se fechar conforme o ligante está ou não conectado a eles. Outro exemplo são os receptores acoplados à proteína G e os receptores tirosina quinases. Quanto à característica química dos ligantes, se eles forem ligantes que vão precisar entrar dentro da célula, então eles precisam atravessar a membrana plasmática. Para conseguir atravessar a membrana plasmática, eles precisam de algumas características que eu já citei na aula sobre o transporte passivo através da membrana, que são, por exemplo, serem pequenos e hidrofóbicos. Um exemplo disso são os hormônios estradiol e testosterona. Já os ligantes que não precisam atravessar a membrana plasmática, pois o seu receptor está sobre a superfície da membrana, eles podem ser de tipos muito mais variados. Então, eles podem ser maiores, podem ser hidrofílicos, e um exemplo disso é a glicina. Então, isso é o mais importante que vocês precisam saber sobre comunicação celular. Mas se restou alguma dúvida, não deixem de comentar as suas dúvidas. Até a próxima aula.